Fala aí, galera, tudo bem? Vamos começar então o conteúdo do segundo bimestre, né? Vamos falar um pouquinho sobre, eu vou começar a matemática financeira e depois nós vamos caminhar para estatística, tudo bem? É o conteúdo referente ao segundo bimestre, onde eu vou estar disponibilizando lista de exercício e algumas questões do Enem, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho, nós vamos fazer uma introdução à matemática financeira, usando algo que nós também vamos usar em estatística. Então é algo chamado porcentagem. Bem, a porcentagem vem da palavra porcento. O que significa isso? Porcento é uma divisão por 100. Então, qualquer divisão por 100 é uma porcentagem. Então, uma divisão por 100. Então, 5% nada mais é do que 5 dividido por 100. 35%, 35 dividido por 100. E 120% é 120 divisível por 100. Caso isso aqui a gente resolva, vai ficar 0,12 e aqui vai ficar 0,35. Opa! Perdão. 1,2, 0,35 e 0,05. Isso é chamado de porcentagem. Então, nós podemos partir do princípio de perguntas simples que podem envolver isso. Então, 5% de 500 é como nós pegássemos 5 dividindo por 100 vezes 500. Esses dois zeros com esses dois zeros ficaria 5 vezes 5, 25. Então, 25 é 5% de 500. O mesmo se nós pegássemos 30% de 750. Então ficaria 30%, 30 sobre 100, vezes 750. Cancelando o zero, nós teríamos o quê? 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 7, 21, com 1, 22, 225. Essa é a ideia primordial de nós entendermos todo esse processo que nós temos que fazer aqui. Então, também teríamos 20% de 45% de 700. Então, ficaria 20% vezes 20 sobre 100 vezes 45 sobre 100 vezes 700. Esses dois zero com esse zero com esse. E bastaríamos fazer a multiplicação. 2 vezes 45, 90. 90 vezes 7 dividido por 10. Então, podemos cancelar aqui esse zero com esse. Ficaria 9 vezes 7, 63. Tudo bem? Então, qualquer porcentagem, eu posso fazer porcentagem de porcentagem. Bastaria fazer isso aqui, que eu encontraria um resultado final, que é aquilo que nós estamos encontrando. Então, qual é a ideia da porcentagem? Nós vamos criar um aspecto que nós vamos querer questão de juro, trabalhar em juro, e também na estatística nós vamos ter lá a frequência relativa, ok? Então, isso é importante a gente saber disso, porque isso vai nos dar uma ideia do que é trabalhar com essa porcentagem, ainda mais sabendo que na matemática financeira a gente tem que saber o que é montante, né, usando as taxas de juro, como eu faço uma capitalização, né, um aumento e um desconto, né, então tudo eu vou ver o que me é plausível ou não usando a questão da porcentagem. Isso é importante porque vai nos avançar a coisas maiores. Mas bem, eu quero pegar e escrever alguns exemplos que vai te facilitar esse entendimento aqui de porcentagem. Essa porcentagem, nós temos que ter uma ideia de que como as coisas estão acontecendo
são através de probleminhas criados para a gente criar um aspecto de discernimento, como vai ser. Bem, então vamos pensar, é uma coisa bem simples e às vezes não. Então vamos pensar, uma geladeira é vendida por R$ 2.000. E aí o cara vai falar o seguinte: se eu comprasse à vista, isso aqui vai ser uma questão de vida, Então, se eu comprar essa geladeira à vista, terei um desconto, de 10%. Mas a prazo, terá um acréscimo de 5% de 5%. Então, esse 5%, vamos falar que seria 5% devido à taxa de juros. Devido à taxa de juros do cartão de crédito. Ok? Então eu criei uma circunstância. Então nós vamos trabalhar com duas coisas. Primeiro que nós temos que pensar, existem duas palavras que nós somos novo para nós: desconto e acréscimo. Então nós temos duas maneiras aqui de resolver essa questão no geral. Então eu posso pensar, olhando para essas duas coisas, numa matemática aplicada, como vai funcionar isso na íntegra. Como que eu resolveria esse probleminha, fazendo a matemática simples se tornar mais simples ainda, não mais complicada, mas a mais simples possível. É analisar como eu vou fazer essa questão se tornar fácil de entendimento. Então tem duas maneiras de ser feito, ambos as duas coisas, tanto o desconto quanto o acréscimo. Então vamos começar pelo desconto. Olhando para a questão do desconto, eu estou preocupado em quê? Eu estou preocupado em dizer como eu vou me posicionar, em qual vantagem eu teria. Claro que, se comprando à vista, nós já temos aí uma ideia de que vou pagar 10%, mas também, se eu pagar a prazo, 5%. Então vamos tentar entender, porque nós temos que entender a capitalização depois, para nós entendermos capitalização, que é o caso de eu pegar e fazer o que? Uma aplicação financeira sequencial de juros que vai embutir uma coisa na outra. Bem, então vamos lá. O desconto, ele vai ter à vista, então o valor ela é de R$2.000. E quando fala-se desconto, eu tenho a primeira maneira de fazer isso. Qual é a primeira maneira de fazer isso? Multiplicar 2.000 vezes o 10% que nós acabamos de aprender, cancelando 2 zeros lá em cima, 200 vezes, vou ter um desconto de R$200. Beleza. Então o novo valor da geladeira seria o quê? 2.000 menos os R$200, e isso daria R$1.800, que seria o meu desconto. Então o valor da geladeira é R$1.800. Tudo bem? Mas uma segunda maneira, vamos falar assim,
eu quero que prestem bastante atenção para vocês terem esse entendimento. Essa segunda maneira, ela está dizendo algo do tipo seguinte, olha, veja bem, eu pego 100%, como eu estou tendo a palavra é desconto, eu subtraio exatamente o valor do desconto. Então é 90% do valor total do objeto, com desconto. Agora eu vou pagar apenas 90% do que ele vale. Então, o valor dele então é 2.000 vezes 90%, que é 90 sobre 100, vai ficar 200 vezes 9, 1.800. Pronto, o valor a ser pago é de 1.800. Então, o que eu concluo nisso? Eu posso ir tanto direto, quanto eu tenho que fazer. Encontrar o valor do desconto, subtrair do valor total o valor do desconto, ou eu posso ir direto. Então, voltando aqui, nós vamos tentar entender novamente, faz o seguinte. 100% é o valor total da mercadoria, ou o valor total daquele objeto que eu estou comprando. Menos o desconto, que é 10%, eu vou pagar nesse objeto apenas o valor total de 90%. Então, multiplicando o valor total do objeto vezes os 90%, eu vou ter R$ 1.800. É o que eu vou pagar. Bem, do mesmo jeito é o a prazo. É a segunda situação. Então, quando a gente pensa no acréscimo, eu também estou pensando da mesma maneira. Eu vou usar a segunda maneira. Então, se eu tenho 100%, como é acréscimo, eu vou usar mais 5%. Então, o total a pagar vai ser de 105%. O que significa isso? Vai ter um aumento de 5%. Então, 105 dividido por 100 vezes o 2.000. Esse zero com esse é o que eu posso fazer. Divido por 10 e vai ficar 105 vezes 200. Então, 105 vezes 200. Eu vou ter 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Passa a risca, 0, 0, 0, 1, 2. 21.000. Outro 0 contra o 0, então vai ficar 2.100. Bem, então o valor com acréscimo vai ser de R$ 2.100. Pronto, usando a porcentagem, eu agora consigo calcular o acréscimo e o desconto. Então, desconto para preço à vista, acréscimo para o preço preço a prazo. O que eu concluo com isso? Comprar à vista. Comprar a prazo não sempre você não pode estar fazendo um bom negócio. Mas vai depender se você tem um dinheiro aplicado. Olha o que eu estou falando. Se você tiver um dinheiro aplicado, dependendo das parcelas que você fizer aqui, você vai poder usar o dinheiro que está em capitalização apenas com o juro dele poder pagar as parcelas. Então, vai depender disso acontecer. Então, se você pensar nessa hipótese, uma coisa que é chamada vantajosa depende da circunstância. Então, essas palavras de desconto e acréscimo, ela nos dá um entendimento de que nossas compras vai se basear nessas duas coisas, quanto a compra à vista ou a compra a prazo ou parcelamento. Esse a prazo pode variar de parcelas e também pode variar de taxa. Isso aqui são simbologicamente
a valores que eu coloquei. Então, não poderá ser vantajoso ou não. A ideia da porcentagem, então, está aqui para a gente podermos acompanhar. E eu darei alguns outros exemplos para nós podermos compreender isso de uma maneira mais sofisticada em todos os aspectos. Eu vou usar algumas questões de um livro para a gente poder dar uma adiantada boa, mas eu vou deixar alguns exercícios para que vocês possam fazer. Mas eu quero trazer um exemplo, não que está nesse livro aqui, mas um exemplo que vai poder ajudar vocês a encontrar uma porcentagem. Bem, aqui eu não preciso fazer, eu vou fazer um exemplo 2. Exemplo 2, e que nós podemos falar assim, X% vezes, vamos falar assim, 30% de X, né? Vamos falar assim porque fica melhor. 30%, vamos lá, 30% de X é igual a 24. Quem é o valor de X? Então, olhando para esse caso, eu agora estou olhando ainda, estou vendo essas duas coisas acontecer do mesmo jeito. Então, agora eu estou pegando, não uma aplicação, mas que nós poderíamos falar. Por exemplo, um objeto comprado à vista, ele é 1.800, com desconto de 10%. Qual é o valor real desse objeto? Ou seja, qual é o valor dele o valor dele anterior. Então, vamos lá. Então, 30% vai ser 30 sobre 100 vezes x, que é igual a 24. Cortando esses dois, vai ficar 3x é igual a 24 vezes o 10. 3x é igual a 240. X é igual a 240 divisível por 3. X é igual a 80. Pronto. Será que essa regra, também pode ser usada para a questão da geladeira? Desconto, tal. Então vamos perceber. Eu vou pegar do desconto. O valor da geladeira, vou pôr como exemplo 3, mas não é um exemplo anterior mesmo. Exemplo 3. Nós vamos ter o quê? Que 10%, que 90%, então nós vamos pegar esse exemplo 3 aqui como algo da geladeira para a gente pensar se é possível a gente pensar no valor geral da geladeira com desconto. Se o valor o que é 10%, por exemplo, qual é 10% de X dá 1.800. Bem, então vamos pensar, qual é o valor de 10%? 10% de X vai dar 1.800, mas isso aqui eu estou olhando para a questão do desconto. Eu não posso, é claro que eu vou olhar para outra questão. Então eu também consigo achar um valor, então vai ficar 10 sobre 100 vezes X é igual a 1.800. Esse zero com esse vai ficar X vezes 1.800 vezes 10, 18.000. Então, o total aqui seria 18.000 reais. Então, eu consigo achar o valor de 10% de X, que é 1.800. Isso aqui não encaixa porque eu estou fazendo um desconto, fugindo do real, e estou fazendo um acréscimo que também foge do 100%. Então, nesse caso aqui, são regras que não vão encaixar nisto aqui. Então, fique sábio nessa discernir essas duas coisas para que vocês possam ter um grande entendimento nessa primeira aula, ter um direcionamento. Ok, galerinha? Então fica assim.
Até na próxima. Se tudo permitir, nós estaremos dando continuidade nessa introdução de porcentagem. Valeu, galera!